Capítulo 125, Bomba. Depois que Linjus entregou a caixa dimensional magicamente selada e a letra codificada, Lid sentiu como se um fardo tivesse sido levantado de seu peito. Foi o maior, mas apenas um entre muitos. Agora ele tinha que se preparar para o próximo exercício mágico dimensional, pesquisar as runas que selavam as caixas escondidas dentro da sua dimensão de bolso com a ajuda da biblioteca, estudar seu pseudonúcleo com reviento e encontrar tempo para usar a acumulação para refinar seu núcleo. Agora que ele finalmente havia superado o gargalo, ele poderia usar sua primeira técnica de respiração novamente, para acumular a energia do mundo e lutar pelo núcleo de mana azul. Na pior das hipóteses, o tornaria tão poderoso quanto o diretor ou um professor. Lid não tinha perdido como, quanto mais ele refinou seu núcleo, mais mudanças dramáticas ele experimentou. No começo, Lid havia pensado que, absorvendo a energia do mundo, ele estava simplesmente superando sua falta natural de força mágica. Mas com o tempo, ao expulsar as impurezas acumuladas em seu sangue, órgãos e agora em seus ossos, as coisas se tornaram inquietantes até para ele. Tantas coisas não deram certo. Na Academia Vitgrifon Branco, havia muitos estudantes com um núcleo de mana mais forte que o dele, até mesmo seus colegas de equipe. No entanto, nenhum deles exibia uma proeza física como a que Lid agora possuía. Portanto, não era apenas uma questão de núcleo de mana. Quanto às impurezas, não poderia ser tão simples assim. No passado, ele os havia removido com revigoramento de seus pais e irmãs, mas, novamente, nada disso havia acontecido. A ciência não poderia ajudá-lo. Estava claramente relacionado às diferentes biologias do novo mundo. E então houve como Kala reagiu à sua última metamorfose, dizendo que seu cheiro se tornara menos humano. Lid tinha tantas coisas para fazer ou pensar, que sua dor de cabeça começou a piorar novamente, lembrando-lhe que antes de tudo ele tinha que dormir. Sua visão ficou turva, enquanto seus joelhos ficaram tão fracos que ele teve que se encostar na parede para ficar de pé. Você está bem? Uriel perguntou. Na verdade não. Acho que o cansaço da luta na floresta está prestes a começar. Não sei quanto tempo posso aguentar uma pontada repentina ou fez cair de joelhos, segurando as têmporas entre as mãos, tentando suportar a dor ofuscante. Ele ainda tinha que expressar sua gratidão por sua ajuda, mas a única coisa que Lid podia fazer era voltar para o quarto com a ajuda de seus amigos, adormecendo assim que sua cabeça tocava o travesseiro. Na manhã seguinte, nem mesmo o gongo do café da manhã conseguiu acordá-lo. No final, Uriel teve que bater na porta por vários minutos antes de Lid conseguir se arrastar para fora da cama. Isso é uma varinha na sua calça, ou você está feliz em me ver? Ele disse com um sorriso alegre. O que diabos está acontecendo? A guerra civil já começou. Assim que ele recuperou os sentidos, Lid percebeu que já era de manhã. Eu estava prestes a pedir ajuda e derrubar a porta. Ontem você quase desmaiou. Como se sente agora? Cansado apesar da noite inteira de sono, ele ainda estava muito fraco. O revigoramento ainda não teve efeito. Solos, por que você não me acordou? Eu tentei várias vezes, mas sua consciência estava além do meu alcance. Além disso, acho que você ainda precisa descansar bastante e ela parecia muito preocupada. Por que você diz isso? Perguntou Lid. Porque enquanto você dormia, seu corpo continuava sifonando a energia mundial sem parar. Seu núcleo de mana ainda está meio vazio. Parece que superar o gargalo causou mudanças tão radicais que quase esgotaram o sistema. O que aconteceu desta vez? Você ainda precisa de tempo para se adaptar. Apesar de sua fraqueza, Lid decidiu continuar seu dia normalmente. A cada refeição, ele comia mais do que Quilla, sentindo como se seu estômago tivesse se transformado em um poço sem fundo. Durante a prática mágica dimensional, ele descobriu que sua sensibilidade à mana ainda era grosseira, mas sua eficiência na mana havia aumentado um pouco. A magia fluiu livremente através dele, sem encontrar resistência. Lançar qualquer feitiço agora exigia menos mana, reduzindo o fardo que essas energias poderosas exerciam sobre seu corpo.
Infelizmente, isso ainda não foi suficiente. Mesmo treinando sob a orientação de Quilla, fazer qualquer progresso foi uma luta real. Normalmente, Lid compensava sua falta de talento com todas as noites e energia infinita do revigoramento, mas desta vez ele não possuía os dois. Quando estava cansado demais para continuar, foi direto para a cama, pedindo aos amigos para acordá-lo a todo custo, caso ele não pudesse se virar sozinho. No dia seguinte, Lita acordou cheio de energia, seu corpo estava leve como uma pena e sua cabeça estava finalmente clara. Revigoramento e acumulação pareciam funcionar normalmente. Felizmente, entrei em contato com a Marquesa antes de dormir, caso contrário eu teria perdido muito tempo. Parece que o processo de refino agora precisa de muita preparação. Se eu pisasse em uma nova etapa durante um exame, ou pior, depois uma luta, eu seria tão bom quanto morto. Durante o café da manhã, toda a cantina ficou chocada com as últimas notícias. Todo mundo estava discutindo a misteriosa explosão ocorrida em Candria, que havia matado o professor Reflar, o mestre da alquimia. Com essas palavras, Lid quase engasgou com a comida. Candria não é a cidade da qual a equipe de mercenários recebeu a missão de caça e entrega. Lid apontou para os outros com um sussurro. Sim, é muito estranho ser apenas uma coincidência fria, disse. Você acha que o professor Reflar morreu tentando proteger a academia, ou porque ele também fazia parte da conspiração? A pergunta de Glória estava no ponto. Com base no que sabiam, até os professores não eram confiáveis. Ele era um bom homem. Não acredito que ele teria causado algum mal a seus alunos. Solos recusou-se a considerar a ideia de Reflar ser um traidor. Ele era um alquimista, e isso era uma loja de alquimia. Talvez ele estivesse no lugar errado na hora errada. Eu acredito em você. Sinto muito por sua perda, Lid respondeu. Perder a primeira paixão de alguém tão abruptamente nunca foi fácil. Então, em vez de expressar suas dúvidas e paranoia habituais, Lid decidiu deixá-la sofrer em paz. Mesmo que nunca tivessem conversado diretamente, Lid sabia o quanto Solos tinha valorizado sua companhia e entusiasmo. O grupo de Lid continuou discutindo todas as possíveis implicações que a explosão poderia ter e quem eram os professores com maior probabilidade de serem traidores. Não é preciso dizer que o professor Rude estava no topo de todos. Uma vez no salão de treinamento da magia dimensional, todos tomaram seu lugar. Dessa vez, sabendo que o professor Rude não daria nenhuma indicação, Lid se posicionou ao lado de Quilla, para poder aprender por imitação e pedir ajuda a ela. Apenas 12 estudantes tiveram que executar o segundo exercício, Pilfer. Todos os outros ainda estavam presos no feitiço Loop. Pilfer consistiu em criar uma porta dimensional grande o suficiente para deixar a mão entrar e emergir acima de uma mesa cheia de penas. Ao contrário do feitiço Loop, os estudantes agora tinham não apenas que abrir uma passagem maior, mas também regular a distância por conta própria. Início. A voz do professor Rude rugiu mesmo antes do último gongo sinalizar o início da lição. Lid lutou com Pilfer desde os primeiros segundos, que logo se transformaram em minutos e depois em uma hora inteira. Durante todo esse tempo, ele não fez nenhum progresso. Os únicos portões que ele conseguiu gerar eram muito estreitos para a mão dele, sem mencionar que a saída deles ainda estava muito longe da mesa. Quilla estava se saindo muito melhor, seus portões eram quase do tamanho e distância certos, mas ainda instáveis, desaparecendo em segundos com um estrondo. Ela tentou explicar o que Lid estava fazendo de errado, mas o que era simples para ela era um mistério para ele. Logo o ar encheu-se das explosões dos instáveis portões dos estudantes e de suas palavrões, cansado de falhar, enquanto o professor Rude ria apenas diante de qualquer pedido de ajuda. De repente, um estrondo ressoou mais alto do que nunca, logo seguido por outro e depois por outro, até Lid começar a pensar que a sala de treinamento se transformara de repente em um campo de tiro. O que em nome dos deuses está acontecendo? A voz do professor Rude não tinha mais nenhum traço de hilaridade. O espaço ao redor dos estudantes estava cheio de rachaduras, pequenos buracos negros formados e dissolvidos, causando a franja que eles acabavam de ouvir.
Um estudante curioso o suficiente, tentou tocar o espaço rachado, resultando em uma explosão com a força de uma granada. O professor Rude conseguiu salvá-lo, piscando os dois para fora da zona de perigo. Todo mundo, pare de lançar se quiser viver. Ele gritou no topo de seus pulmões. De alguma forma, as proteções do salão foram desligadas. Capítulo 125, Bomba 2. A mente de Lee foi imediatamente para a Soluspedia, acessando o conteúdo do livro do professor Rude para avaliar a gravidade da situação. Que diabos está acontecendo? Fria nunca esteve longe de Kila. Todos os feitiços dimensionais com falha tornaram o espaço da classe instável. Kila venceu Lee a tempo, explicando a raiz do problema. Normalmente isso nunca aconteceria, já que o espaço se reconfigura depois de um tempo. Mas, em um curto espaço de tempo, centenas, se não milhares de feitiços foram lançados, a ordem se transformou em caos, tornando possível. O espaço mal dobrado quer voltar ao normal, mas está muito amassado. Feitiços diferentes ainda permanecem no ar, interagindo juntos. Se continuar assim, todo o centro de treinamento se transformará em uma enorme bola de fogo. O quê? Você não pôde fazer nada para mim. Como qualquer pessoa sem Soluspedia, Free ainda estava no básico, completamente inconsciente de que o espaço dobrado era como acender um fósforo em uma mina de carvão. Não atravesse as correntes. Lee deixou escapar. Quais fluxos? Kila olhou para ele com uma expressão confusa. Quero dizer, Fria, abrir um passo de dobra é como dobrar um pedaço de papel. Duas extremidades separadas no espaço podem se sobrepor temporariamente, antes de voltar ao normal, como uma mola. O que está acontecendo é que vários pedaços de papel estão colidindo entre eles, mas como não é papel, mas energia, ela explodirá. É por isso que a magia dimensional é ensinada apenas nas academias. Kila entrou na conversa. Todas as salas de treinamento têm dispositivos de proteção específicos, para impedir que coisas assim ocorram. Os alunos são obrigados a estragar tudo, especialmente em assuntos difíceis. Mas, segundo o professor Rude, eles devem ter sido desligados. Logo depois de salvar o aluno idiota de sua própria idiotice, Rude pegou seu amuleto de comunicação para pedir ajuda. Só então ele percebeu que usar um feitiço dimensional não tinha sido seu momento mais brilhante. Novas rachaduras começaram a aparecer nos pontos pelos quais ele piscara, espalhando-se para as mais próximas até formar um círculo áspero. Amaldiçoando interiormente, Rude jogou o amuleto para o aluno mais próximo. Então ele concentrou toda a sua atenção na tentativa de corrigir seu erro, que estava prestes a gerar um buraco negro grande o suficiente para destruir a sala de treinamento, se não toda a academia. Rude, a menos que isso seja importante, eu gostaria de adiar a imagem de Linjus apareceu no amuleto. Ele parecia estar inundado de papelada, sua mesa normalmente arrumada havia se transformado em um campo de batalha. Eu não sou o professor Rude, diretor. O aluno conseguiu dizer apesar de alguma gagueira. Quem é você e como você conseguiu fingir a ligação dele? Representar um professor é uma ofensa criminal. Jovem ouvindo uma voz estridente, Linjus finalmente levantou a cabeça, percebendo que algo estava errado. Eu não estou representando ninguém. Ele gritou. O professor me deu por quê? O aluno não tinha ideia do que estava acontecendo ou como descrevê-lo. Por que precisamos de ajuda? Rachaduras no ar, explosões e algo sobre não usar proteção. O quê? Linjus não conseguia entender nada. Me dê isso, seu idiota. Lito usou uma mistura de ar e magia espiritual para arrancar o amuleto de suas mãos suadas, explicando tudo corretamente ao diretor. Linjus empalideceu, mas reagiu prontamente. Posso reativar as proteções do meu escritório, mas isso não vai ajudar com a sua situação. Algum de vocês já aprendeu restauração? Era um feitiço dimensional avançado, desenvolvido exatamente para situações como essa. Era capaz de restaurar a ordem natural das coisas, dispersando a energia acumulada com segurança. Os olhos de Linjus estavam realmente fixos em Lit. Ele provou ser excelente em tudo, e isso deu a Linjus a esperança de poder realizar outro de seus milagres. Não, Lit respondeu.
Ele conhecia o feitiço apenas porque o livro estava em Soluspedia, mas nunca o havia experimentado antes. Não havia chance de Lit conseguir fazer isso na primeira tentativa. Com sua sorte, tudo pioraria. Sim, a voz de Quilla pegou todos de surpresa. Ótimo! Então use-o para ajudar Ruth. A ajuda já está a caminho, mas por causa da situação, não podemos arriscar usar os passos de dobra. Levará algum tempo para chegar lá, mesmo voando. Assim que a conversa terminou, eles se reagruparam com os outros, decidindo o que fazer. Os estudantes perto da saída já haviam fugido, mas as rachaduras em constante expansão e suas explosões haviam prendido todos os outros dentro. Apenas cerca de metade da turma ainda estava presente, junto com o professor Rude, e as coisas pioravam a cada segundo. Apesar de todo o seu talento, ele era apenas um homem. Havia muitas seções de espaço prestes a desmoronar, ele não tinha tempo para estabilizá-las adequadamente. O melhor que ele podia fazer sozinho era consertar temporariamente o mais perigoso antes de passar para o próximo, mas depois de um tempo o adesivo entrava em colapso, forçando-o a alternar entre as rachaduras. Quilla começou a fechar as menores, impedindo-as de crescer e aliviando Rude, embora um pouco. Ela aprenderá restauração porque o grupo sempre usava seu quarto para treinar magia dimensional. Já tendo tão pouco, estava com medo de perdê-los, então praticou depois que todos saíram para a noite, desenvolvendo ainda mais sua sensibilidade de mana ao sentir o pequeno dano que sua prática causara ao longo do tempo. Lit sentiu-se impotente. Pela primeira vez em sua vida, ele só podia assistir e não fazer nada. Deixe-me adivinhar, nosso amigo Lucart já escapou. De fato Uriel assentiu. Ele e seus capangas foram os primeiros a sair. Ou eles têm ótimos reflexos ou eles sabiam, Lit completou para ele. Ele então usou visão da vida para verificar o ambiente, descobrindo que rachaduras visíveis e invisíveis quase enchiam a sala de treinamento. Engolindo um pedaço de saliva, ele revirou o cérebro, tentando encontrar uma maneira de se tornar útil. De repente, Life Vision mostrou a ele que a rachadura espacial que Quilla estava consertando ficou branca, embora a mudança fosse imperceptível a olho nu. Reagindo o mais rápido que pôde, Lit conseguiu protegê-la com seu corpo antes da explosão, conjurando ao mesmo tempo uma série de barreiras concêntricas feitas de escuridão, ar e água. Com a luta com o Urshar, ele aprendeu que as barreiras da magia negra, apesar de não bloquearem todo o dano, desgastariam tudo. Como esperado, a camada escura reduziu a força do impacto, a camada de ar bloqueou parte da onda de choque, enquanto a camada de água sufocou algumas das chamas. O dano restante foi suficiente para encher as costas do uniforme de Lit com buracos, queimando sua pele e cabelos. Ó deuses! Sinto muito, é tudo culpa minha. Os olhos de Quilla se encheram de lágrimas, mas Lit a deteve, colocando o dedo indicador em seus lábios. Não há tempo para isso. Enquanto eu estiver vivo, podemos regenerar tudo. O que aconteceu? Ele tentou agir, mas estava agora muito pálido, sua pele esticada pelas ondas de dor. Felizmente, Fria e Uriel seguiram em frente, um lhe curando, o outro fornecendo energia para resistir ao processo sem desmaiar. Eu nunca usei a restauração em distorções tão grandes. Usei as menores para praticar, mas parece que não sou bom o suficiente. Há tanta energia que consigo dissipar com o meu feitiço, o resto fica instável e explode. Apesar do medo e de tudo o que estava acontecendo, Quilla imediatamente parou de chorar. Ela acabara de perceber que era a primeira vez que eles realmente não tocavam o uniforme. A pele de Lit tinha um cheiro agradável de sabão, ainda cor de bronze dos anos passados caçando na natureza sob o sol. Você conseguiria fechá-lo se contivessem menos energia. Quilla assentiu, enquanto Lit se virou, encarando a fenda mais próxima e inundando-a com magia das trevas. Eu não tenho ideia da magia da luz, mas depois de muito pensar, tenho certeza de que a escuridão é pura entropia. Não importa que tipo de energia uma fenda dimensional seja composta, se eu estiver certo, a escuridão as comerá, até eles se tornam fracos o suficiente para Quilla consertá-los. E se você estiver errado? A voz de Solos estava preocupada como quando eles enfrentaram os Corpicore.
Nesse caso, sou péssimo em ciência, tanto quanto em magia. Aqui vai tudo. Continua no próximo vídeo.